Napoleon Hill sempre disse que a mente humana é como um ímã invisível capaz de atrair prosperidade, mas poucos entendem que esse ímã precisa ser sintonizado com algo maior que nós mesmos. É por isso que Hill recomendava não apenas o pensamento positivo ou a autossugestão, mas também o contato profundo com textos espirituais que carregam séculos de poder simbólico. E é aqui que entram os salmos. Eles não são apenas orações antigas, são fórmulas de força mental e espiritual capazes de transformar a maneira como nos relacionamos com o dinheiro, com o trabalho e até com as oportunidades que parecem vir do nada. Quando Hill falava sobre fé, ele não se referia apenas à crença em si mesmo, mas à convicção de que existe uma energia superior com a qual podemos colaborar. Ele via essa energia como uma ponte entre o desejo ardente e a realização concreta. E foi estudando religiões, filosofias orientais e a Bíblia que Hill percebeu que certas palavras têm o poder de despertar essa força interior adormecida. É por isso que hoje vamos mergulhar em 5 salmos específicos, cada um escolhido não apenas pela tradição, mas porque são capazes de ativar estados mentais que favorecem a riqueza material e espiritual. O primeiro deles é o Salmo 23, muito conhecido, mas raramente compreendido em sua profundidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ao repetir essa frase, não estamos apenas dizendo palavras bonitas. Estamos reprogramando a mente para acreditar na abundância. Hill explicava que o maior obstáculo à riqueza não é a falta de oportunidade, mas a sensação interna de carência. Quando afirmamos com convicção que nada nos faltará, estamos plantando na mente subconsciente a semente da confiança. Essa confiança gera atitudes mais ousadas, ideias mais criativas e, principalmente, elimina o medo que paralisa. O medo da falta é o que faz muitas pessoas desistirem de projetos no meio do caminho ou nem sequer tentarem. Hill ensinava que a fé verdadeira não admite medo. E repetir diariamente o Salmo 23 é como lembrar o subconsciente de que existe uma força maior nos guiando, mesmo quando não enxergamos o caminho completo. O segundo salmo é o Salmo 112, que começa dizendo: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz em seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Perceba como esse salmo não fala apenas de riqueza momentânea, mas de riqueza duradoura, que atravessa gerações. Hill sempre destacou que a verdadeira prosperidade não está apenas em ganhar dinheiro rápido, mas em construir algo sólido que beneficie outros além de nós mesmos. Esse salmo desperta exatamente esse senso de legado. Ao recitá-lo, nossa mente é condicionada a pensar grande, a não buscar apenas ganhos imediatos, mas construir um patrimônio, seja financeiro ou moral, que faça sentido no longo prazo. Isso gera uma mudança poderosa. Paramos de buscar atalhos e começamos a agir com mais paciência e disciplina, características que Hill considerava fundamentais para o sucesso. O terceiro salmo é o 128, que diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Aqui está uma lição direta que Hill também repetia em suas palestras. A riqueza verdadeira nasce do trabalho, mas não de qualquer trabalho, e sim do trabalho feito com propósito e alinhado aos nossos valores. Quando repetimos essas palavras, estamos lembrando a mente subconsciente de que o dinheiro que chega fácil também vai embora fácil, mas o dinheiro que nasce do esforço consciente permanece. Além disso, esse salmo reforça a ideia de merecimento. Hill dizia que muitas pessoas não enriquecem porque, no fundo, não acreditam que merecem. Ao afirmar que feliz serás e tudo te irá bem, estamos reprogramando a mente para aceitar a ideia
de que é correto ser recompensado pelo próprio esforço. O quarto salmo é o 67, que tem um trecho poderoso. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Hill falava muito sobre a importância da gratidão e da humildade no processo de criação da riqueza. Esse salmo nos coloca numa posição de abertura para receber, reconhecendo que não controlamos tudo. É como se disséssemos: fiz a minha parte, trabalhei, planejei, mas agora permito que as bênçãos cheguem de formas que nem imagino. Essa entrega reduz a ansiedade, outro grande inimigo do sucesso, porque quem está ansioso toma decisões precipitadas. Hill ensinava que a calma e a clareza mental são mais valiosas que qualquer informação do mercado. O quinto salmo é o 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Note a força dessa promessa. Tudo quanto fizer prosperará. Hill sempre destacou que a mente deve estar ocupada com ideias construtivas, pois o que pensamos repetidamente molda nossa realidade. Esse salmo ensina a importância da disciplina mental. Não basta querer prosperidade, é preciso cultivar pensamentos que estejam de acordo com esse desejo. É por isso que Hill recomendava que seus alunos lessem textos edificantes diariamente. Ele sabia que a mente, assim como um campo, só dá bons frutos se for cultivada com cuidado. Meditar nesse salmo é como regar diariamente as sementes da prosperidade. A grande mensagem de Hill, ao relacionar fé e riqueza, nunca foi que os salmos substituem o trabalho, mas que eles criam um terreno fértil dentro da mente para que o trabalho dê frutos. Sem essa base interna, mesmo as melhores estratégias externas falham. O poder dos salmos está em transformar dúvida em certeza, medo em coragem, ansiedade em paciência. E essas qualidades internas são, segundo Hill, as verdadeiras causas da riqueza duradoura. Quando lemos essas palavras com atenção, estamos praticando exatamente o que ele chamou de autossugestão consciente, que nada mais é do que programar a mente para esperar resultados positivos. E a mente, ao esperar, passa a agir de forma diferente, atraindo pessoas, ideias e situações que tornam esses resultados possíveis. É assim que a fé deixa de ser uma teoria e se torna uma força prática na construção da prosperidade. Napoleon Hill sempre insistiu que a verdadeira riqueza nasce primeiro como uma imagem na mente. Ele dizia que tudo aquilo que conseguimos imaginar com clareza e desejar com intensidade tem potencial para se manifestar na realidade. Mas essa clareza não surge sozinha. Ela precisa ser nutrida dia após dia. É aí que os salmos atuam como ferramentas poderosas, não apenas por suas palavras, mas pelo estado de consciência que provocam. Quando recitamos esses textos sagrados, estamos treinando a mente a vibrar numa frequência diferente, saindo do medo e entrando na confiança, saindo da ansiedade e entrando na gratidão. Hill acreditava que a mente é como um jardim, onde pensamentos são sementes. Se plantamos palavras de poder, colhemos atitudes de coragem. Se plantamos palavras de fé, colhemos persistência diante das dificuldades. E é por isso que ele estudava textos antigos não como simples rituais, mas como técnicas de programação mental, muito antes desse termo existir. No caso do Salmo 23, cada vez que afirmamos "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", estamos reeducando o subconsciente a acreditar que existe provisão, que não precisamos viver correndo atrás do que falta, mas sim agir com a tranquilidade de quem sabe que será suprido.
Essa tranquilidade muda completamente a forma como trabalhamos, negociamos e até como enxergamos oportunidades. A pessoa ansiosa enxerga riscos e dificuldades, enquanto a pessoa confiante vê caminhos e soluções. Hill dizia que o medo fecha portas que a coragem abre, e os salmos ajudam a cultivar essa coragem silenciosa. Quando pensamos no Salmo 112, estamos lidando com a ideia de riqueza que ultrapassa a nossa vida individual. A sua descendência será poderosa na terra. Não fala só de filhos de sangue, mas também das nossas criações, projetos e legados. Hill sempre alertava contra a mentalidade imediatista, aquela que busca enriquecer rápido sem pensar nas consequências. Ele explicava que quem constrói algo sólido e útil inevitavelmente será recompensado, enquanto quem busca apenas o ganho imediato está sempre vulnerável ao fracasso. Ao recitar esse salmo, reforçamos no subconsciente que o nosso objetivo não é só enriquecer, mas deixar algo que continue gerando frutos. Isso tira o foco do medo de perder dinheiro e coloca na criação de valor real, algo que inevitavelmente atrai prosperidade. Já o Salmo 128 nos conecta diretamente com a ideia de que o trabalho digno é fonte de felicidade e prosperidade. Hill via o trabalho como expressão da mente criativa. Ele dizia que a mente que acredita estar sendo guiada por algo maior tem mais coragem de inovar, propor ideias e insistir mesmo quando os resultados não aparecem de imediato. Ao repetir, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, estamos programando a mente para ver o trabalho não como castigo, mas como privilégio. E essa mudança de visão é poderosa porque elimina o desânimo que tantas vezes rouba a motivação. Hill lembrava que muitas pessoas fracassam não por falta de capacidade, mas por desistirem cedo demais, justamente por não encontrarem alegria no processo. O Salmo 128 nos ensina a transformar esforço em fonte de satisfação, e isso nos dá forças para continuar quando outros param. O Salmo 67, ao pedir bênçãos e misericórdia, não é uma fuga de responsabilidades, mas um ato de humildade. Hill sempre falou sobre a importância de reconhecer que, por mais que planejemos e trabalhemos, existe algo além de nós que também atua nos resultados. Ele via essa postura não como sinal de fraqueza, mas de inteligência. Quem entende que não controla tudo, sofre menos com fracassos temporários e aproveita melhor as oportunidades inesperadas. É como se disséssemos: faço a minha parte e deixo espaço para que a vida traga o que eu ainda não sou capaz de prever. Essa entrega tira o peso excessivo da ansiedade e abre espaço para a intuição, aquela voz interior que muitas vezes indica caminhos mais criativos e eficazes do que qualquer plano racional. O Salmo 1, ao dizer que tudo quanto fizer prosperará, cria uma imagem mental de sucesso inevitável. Hill explicava que quando repetimos mentalmente afirmações positivas com frequência e convicção, elas começam a moldar não apenas as emoções, mas também as atitudes. Alguém que acredita que tudo o que faz prospera, age com mais confiança, fala com mais clareza, transmite mais segurança e por isso acaba realmente atraindo melhores resultados. É um círculo virtuoso. A crença alimenta o comportamento e o comportamento confirma a crença. Esse é o fundamento da autossugestão: usar palavras e imagens mentais para alinhar o subconsciente com aquilo que desejamos viver. Mas não basta recitar os salmos mecanicamente. Hill insistia que a emoção é o que dá vida às palavras. É como plantar uma semente e regá-la com sentimento. Se repetimos as frases sem acreditar, elas não têm força. Mas se dizemos com convicção, sentimos o significado de cada palavra. E então, o subconsciente absorve essa mensagem. Por isso,
Ao usar os salmos como ferramenta de prosperidade, o ideal é reservar alguns minutos em silêncio, fechar os olhos, respirar fundo e deixar que cada frase se transforme numa imagem mental. Imaginar a própria vida sendo guiada com segurança, os projetos florescendo, as dificuldades sendo superadas, o trabalho gerando frutos. Essas imagens são alimento para o subconsciente e é ele quem realmente molda nossas atitudes diárias. Hill também dizia que a mente age como um transmissor e receptor. Quando pensamos intensamente em algo, enviamos um sinal ao universo e começamos a atrair situações, pessoas e ideias que vibram na mesma frequência. Esse processo não é magia, mas uma lei mental que ele descreveu repetidamente em seus livros. E os salmos funcionam como uma forma de calibrar esse sinal, substituindo pensamentos de medo e escassez por pensamentos de confiança e abundância. E uma mente sintonizada na confiança inevitavelmente toma decisões melhores, percebe oportunidades que outros ignoram e tem coragem para agir mesmo diante das dificuldades. Outra lição importante que podemos extrair dessa prática é que a riqueza não é apenas uma questão de dinheiro. Hill sempre ensinou que prosperidade inclui saúde, paz de espírito, relacionamentos saudáveis e senso de realização. Os salmos ajudam a equilibrar essa visão, evitando que o desejo de enriquecer se transforme em obsessão destrutiva. Eles lembram que o dinheiro é uma consequência natural de uma vida vivida com propósito, disciplina e confiança. Quando a mente entende isso, a ansiedade diminui e a produtividade aumenta. Agimos com mais clareza e menos medo, e os resultados financeiros acabam surgindo como reflexo desse estado interior. Hill também alertava para um erro comum: esperar que a prosperidade venha de fora, como algo que cai do céu sem esforço. Os salmos não são fórmulas mágicas que substituem o trabalho, mas sim ferramentas que tornam o trabalho mais eficaz. É como alinhar a bússola antes de seguir viagem. Quem trabalha sem clareza interior gasta energia demais, toma decisões erradas e desiste diante dos primeiros obstáculos. Quem trabalha com a mente alinhada aos princípios de confiança, gratidão e disciplina, tem mais foco, mais paciência e mais criatividade. E é isso que realmente diferencia quem enriquece de forma estável daqueles que apenas têm ganhos passageiros. Por fim, vale lembrar que Hill recomendava transformar essas leituras num hábito diário, não como obrigação, mas como um momento de fortalecimento interior. Assim como treinamos o corpo para ganhar força, treinamos a mente para manter-se firme diante dos desafios. E os salmos são exercícios perfeitos para isso, porque unem palavras de poder, imagens mentais e emoção. É esse trio que transforma simples frases em força transformadora. Quem entende isso descobre que a maior fonte de riqueza não está fora, mas dentro. E quando essa força interior desperta, nada pode impedi-la de se manifestar na realidade. Napoleon Hill sempre insistia que aquilo que cultivamos em nosso mundo interno, cedo ou tarde, transborda para o mundo externo. Essa é talvez a lição mais profunda por trás da prática diária dos salmos. Não se trata de recitar palavras esperando um milagre, mas de construir dentro de nós uma fortaleza mental que sustenta a prosperidade mesmo quando surgem dificuldades. Hill sabia que quem conquista algo apenas por sorte ou por impulso, muitas vezes perde tudo na primeira crise. Mas quem constrói riqueza apoiado em clareza mental, disciplina e fé verdadeira, atravessa tempestades sem se abalar completamente. Essa é a diferença entre quem apenas ganha dinheiro e quem realmente se torna uma pessoa próspera. O Salmo 23, por exemplo, quando recitado com sinceridade, não apenas acalma o coração, mas cria uma mentalidade de suficiência. Ao dizer "nada me faltará",
Não estamos negando os desafios, mas lembrando ao subconsciente que existe sempre um caminho, uma solução, mesmo quando não conseguimos enxergar de imediato. Hill chamava isso de confiança criativa, a coragem de continuar agindo mesmo sem provas concretas, porque sabemos internamente que somos guiados, e essa confiança nos faz perceber soluções que uma mente ansiosa ou desesperada jamais enxergaria. Já o Salmo 112, ao falar sobre prosperidade e riquezas que permanecem, ensina uma verdade que Hill repetia em quase todos os seus livros. Riqueza duradoura nasce de um caráter sólido. Ele dizia que o dinheiro obtido de maneira rápida, sem base moral ou propósito, costuma desaparecer tão rápido quanto chegou. Mas quando nossa mente está orientada para gerar valor real, seja através do nosso trabalho, negócios ou projetos, o dinheiro se torna apenas uma consequência natural. E esse salmo funciona como um lembrete constante desse princípio, que o que importa não é apenas ter, mas ser alguém que constrói algo que permanece. O Salmo 128 reforça que a verdadeira prosperidade nasce do trabalho feito com alegria e propósito. Hill observou que as pessoas mais bem-sucedidas não trabalham apenas por dinheiro, mas porque realmente gostam do que fazem ou enxergam sentido em suas atividades. Quando o trabalho deixa de ser um peso e se torna expressão dos nossos talentos, a produtividade aumenta e, com ela, as recompensas financeiras. É por isso que repetir esse salmo diariamente ajuda a mudar nossa relação com o trabalho, tirando o foco do esforço mecânico e recolocando no prazer de criar, servir e realizar. Já o Salmo 67 lembra que, por mais que sejamos responsáveis pelos nossos resultados, existe sempre um fator que não controlamos completamente. Hill chamava isso de inteligência infinita ou mente universal, uma força que parece abrir portas, atrair pessoas certas e criar coincidências quando estamos alinhados com nossos valores. Ao pedir que Deus faça resplandecer seu rosto sobre nós, estamos reconhecendo nossa limitação como seres humanos e, ao mesmo tempo, permitindo que essa força atue. Essa postura de humildade não nos torna fracos. Ao contrário, fortalece, porque elimina o peso da arrogância e da necessidade de controlar tudo. O Salmo 1 encerra esse conjunto com uma promessa poderosa: tudo quanto fizer prosperará. Hill explicava que isso não significa que nunca enfrentaremos problemas, mas que a pessoa disciplinada, que mantém a mente ocupada com ideias construtivas e se afasta de influências negativas, transforma até mesmo as crises em oportunidades. Prosperar nesse contexto é ter resiliência, é cair e levantar, aprender com erros e seguir em frente cada vez mais forte. E essa força mental não nasce do acaso, mas da prática diária de nutrir pensamentos positivos, fé e clareza de propósito. Hill também alertava que a prática da repetição precisa ser consciente. Não adianta repetir os salmos de forma apressada, enquanto pensamos em problemas ou tarefas pendentes. É necessário um momento de pausa, respiração profunda e presença total. Quando unimos palavras, imagens mentais e emoção sincera, criamos o que Hill chamava de estado de fé absoluta. Nesse estado, as palavras deixam de ser sons vazios e se tornam ordens para o subconsciente, que então começa a agir como se aquilo já fosse realidade. Ele também explicava que a riqueza começa na mente e se manifesta primeiro em pequenas mudanças: mais disposição para trabalhar, mais paciência para lidar com pessoas, mais criatividade para resolver problemas e até mesmo uma percepção diferente de oportunidades. Muitas pessoas esperam mudanças enormes de imediato,
Mas Hill lembrava que a prosperidade geralmente chega como resultado de uma sequência de pequenas decisões certas, tomadas por alguém que acredita de verdade que vai prosperar. E essa crença firme nasce, em grande parte, do que repetimos diariamente para nós mesmos. Os salmos, nesse sentido, são muito mais do que orações antigas. São exercícios mentais e emocionais. Cada frase contém uma imagem poderosa: o pastor que guia e protege, a árvore plantada junto às águas que nunca seca, a casa cheia de riquezas e paz, o trabalho que gera felicidade, a bênção que se espalha como luz. Quando visualizamos essas imagens com frequência, o subconsciente aceita como verdade e começa a guiar nossas atitudes de forma coerente com essa visão. É como se estivéssemos desenhando mentalmente o futuro que desejamos viver. Outro ponto que Hill ressaltava é que prosperidade não combina com pressa. O desejo ardente é essencial, mas deve vir acompanhado de paciência e disciplina. Os Salmos nos ensinam isso ao falar de frutos que surgem na estação própria e da árvore que permanece firme mesmo quando as folhas caem. Essa imagem mostra que há um tempo para plantar, um tempo para esperar e um tempo para colher. Quem entende isso não se desespera diante de atrasos ou obstáculos, mas continua trabalhando com fé, sabendo que os resultados chegarão. Hill dizia que o medo é o maior ladrão dos sonhos. Medo do fracasso, medo do julgamento alheio, medo de perder o que já conquistou. E para vencer esse medo, não basta repetir frases de coragem de vez em quando. É preciso criar uma base mental tão forte que o medo perca espaço. Os salmos, ao serem repetidos todos os dias, cumprem exatamente essa função: fortalecer a mente até que a confiança se torne maior do que o medo. E quando isso acontece, agimos de maneira mais ousada, corajosa e estratégica, aumentando naturalmente as chances de sucesso. Outro ensinamento importante é que prosperidade e generosidade caminham juntas. O Salmo 112, por exemplo, fala sobre o homem justo que distribui e dá aos necessitados. E ainda assim sua riqueza permanece. Hill observava que pessoas verdadeiramente prósperas têm prazer em compartilhar, porque confiam que quanto mais ajudam, mais a vida também lhes retribui. Esse fluxo constante impede que a riqueza fique estagnada, alimentando um ciclo de crescimento contínuo. Generosidade não é perda, mas investimento invisível que retorna de formas inesperadas. Para Hill, prosperidade também exige vigilância constante contra pensamentos negativos. Ele dizia que a mente humana tem a tendência natural de focar nos problemas e perigos, mas podemos treiná-la para buscar soluções e possibilidades. Repetir os salmos diariamente é uma forma de manter essa vigilância ativa, substituindo medos e dúvidas por imagens de segurança, abundância e proteção divina. Não se trata de negar a realidade, mas de escolher qual realidade interna queremos alimentar, pois é dela que nascerão nossas ações. Por fim, Hill afirmava que a grande virada na vida de qualquer pessoa acontece quando ela assume a responsabilidade pelos próprios pensamentos. Enquanto culpamos as circunstâncias, o governo ou outras pessoas, permanecemos presos ao medo e à escassez. Mas quando entendemos que podemos escolher o que pensar, mesmo diante das dificuldades, recuperamos o poder de mudar nossa realidade. E os salmos são ferramentas para exercer esse poder. Palavras antigas, mas eternamente atuais, que quando recitadas com fé e sentimento, transformam a mente e com o tempo transformam a vida. Napoleon Hill sempre deixou claro que a mente humana é como um campo fértil, mas que precisa ser cultivado todos os dias. Ele dizia que, assim como um agricultor não planta uma única vez e vai embora esperando colher eternamente, nós também precisamos cuidar diariamente dos nossos pensamentos, emoções e crenças.
Os salmos, nesse sentido, funcionam como essa água que rega a terra, mantendo viva a esperança, a disciplina e a confiança que são indispensáveis para a prosperidade verdadeira. Não é uma promessa vazia, mas uma prática diária que reeduca a mente, fortalece o espírito e, pouco a pouco, se transforma em resultados concretos. Quando dizemos repetidamente, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", estamos enfrentando diretamente uma das raízes mais profundas da escassez: o medo de não ter. Hill via esse medo como um veneno que paralisa iniciativas, destrói ideias no nascedouro e impede as pessoas de verem oportunidades, mesmo quando elas estão bem diante dos olhos. É como se a mente, contaminada pelo medo, só conseguisse enxergar obstáculos. Mas, ao internalizarmos essa certeza de que nada nos faltará, começamos a agir com mais confiança. E é exatamente essa confiança que faz diferença. Ela nos permite arriscar quando necessário, persistir quando tudo parece difícil e manter a calma para tomar decisões melhores. O Salmo 112 traz outra lição profunda que Hill também defendia com paixão: que riqueza verdadeira não nasce apenas do esforço isolado, mas de uma visão de longo prazo, sustentada por valores sólidos. Ele dizia que prosperidade que dura atravessa gerações, pois não depende apenas de dinheiro, mas de caráter, disciplina e propósito. Quando lemos "a sua descendência será poderosa na terra", estamos lembrando que tudo o que fazemos hoje, as escolhas, os negócios, os relacionamentos, são sementes que poderão dar frutos por muitos anos. Isso muda completamente a forma como trabalhamos. Paramos de buscar atalhos fáceis e começamos a construir algo que realmente vale a pena, mesmo que leve mais tempo. O Salmo 128 reforça a dignidade do trabalho e da construção diária. Hill sempre combateu a ilusão de enriquecimento rápido sem esforço, pois sabia que esse caminho quase sempre leva ao fracasso. Ele dizia que quem aprende a gostar do processo, quem encontra sentido no trabalho diário, cria uma base tão forte que mesmo crises e dificuldades não conseguem destruir. Quando afirmamos "do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem", estamos dizendo ao subconsciente que o esforço honesto é suficiente e que, por si só, já nos traz felicidade. Essa mudança de mentalidade faz toda a diferença, porque nos impede de desanimar quando os resultados parecem demorados. No Salmo 67, encontramos algo que Hill considerava essencial para manter o equilíbrio entre ambição e humildade. Ele sempre dizia que é preciso desejar prosperidade com intensidade, mas sem arrogância. Ao pedir que Deus tenha misericórdia de nós e faça resplandecer seu rosto, reconhecemos que não controlamos tudo. Isso nos torna mais flexíveis, menos teimosos, mais abertos a aprender com erros e a ajustar rotas quando necessário. A mente humilde é mais leve, menos ansiosa e mais criativa, porque não está presa à necessidade de provar nada para ninguém. E essa leveza se reflete em decisões mais acertadas. O Salmo 1 fecha o ciclo com uma imagem poderosa: a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Hill repetia que a constância é mais poderosa que picos de esforço seguidos de abandono. Ele dizia que a maior parte das pessoas começa com entusiasmo, mas desiste quando não vê resultados rápidos. Mas quem continua, mesmo quando tudo parece parado, acaba vencendo não pela força, mas pela disciplina. É como aquela árvore, firme, silenciosa, crescendo todos os dias até que, de repente, os frutos aparecem. E quem vê de fora pensa que foi de uma hora para outra, sem perceber anos de raízes profundas sendo construídas. Essa visão de Hill conecta os Salmos àquilo que ele chamava de leis naturais do sucesso.
Para ele, não basta conhecer técnicas de negócios ou estratégias de mercado, é preciso compreender e respeitar princípios imutáveis: fé, disciplina, propósito, paciência, gratidão, generosidade e vigilância mental. Quando recitamos os salmos diariamente, estamos alimentando exatamente essas qualidades no subconsciente. E uma mente alimentada por esses princípios inevitavelmente constrói prosperidade, porque passa a agir de forma coerente com eles. Outro ponto que Hill sempre reforçava é que a riqueza não nasce no vazio. Ela precisa de um desejo ardente, mas esse desejo precisa ser limpo, não contaminado pelo medo ou pela culpa. Os salmos ajudam a purificar esse desejo. Ao afirmar, nada me faltará, eliminamos o medo de perder. Ao dizer, prosperidade e riquezas haverá na sua casa, aceitamos que é correto desejar e construir riqueza. Ao repetir tudo quanto fizer prosperará, abandonamos a dúvida que destrói metade dos projetos antes mesmo de começarem. Hill dizia que o desejo ardente, quando purificado, se transforma em força criadora. E essa força move pessoas comuns a realizarem coisas extraordinárias. Ele também falava muito sobre a importância do ambiente mental. Ninguém constrói prosperidade pensando constantemente em problemas, dívidas e fracassos. É preciso proteger a mente como quem protege um tesouro. Os salmos são como uma muralha que impede pensamentos negativos de invadirem o espaço interno. Ao criar esse ambiente interno de confiança, eliminamos grande parte das distrações que roubam energia. E essa energia preservada se transforma em foco, criatividade e disposição para agir. Hill dizia que quem cultiva a mente com palavras de fé e esperança desenvolve um magnetismo pessoal. É algo que não se vê, mas se sente. Pessoas começam a perceber mais segurança nas suas palavras, mais coerência nas suas atitudes, mais entusiasmo verdadeiro no olhar. Isso atrai parceiros, clientes, investidores e até novos amigos. É como se a vida respondesse a essa vibração interna, trazendo oportunidades que parecem coincidências, mas que na verdade são resultado de uma mente bem sintonizada. Outra lição que os salmos ensinam e que Hill sempre destacou é a importância de agir mesmo sem garantias. O medo de errar paralisa mais do que o erro em si, mas quem mantém a mente firme na confiança de que tudo quanto fizer prosperará, ousa começar projetos, testar ideias e aprender com os erros sem se culpar. Essa coragem de agir coloca essas pessoas alguns passos à frente da maioria, que permanece esperando o momento perfeito que nunca chega. Também é essencial lembrar do papel da gratidão. Hill via a gratidão não como algo passivo, mas como uma força ativa que multiplica resultados. Quando agradecemos não apenas pelo que já temos, mas também pelo que ainda está por vir, a mente entra num estado de receptividade. Os salmos estão cheios de expressões de gratidão e, ao repeti-las diariamente, treinamos o subconsciente a focar no que há de bom, ao invés de ficar preso ao que falta. Essa simples mudança de foco altera completamente nosso humor, nossa disposição e até nossa saúde. Por fim, Hill dizia que o maior segredo não é saber que tudo começa na mente, mas realmente viver como se isso fosse verdade. Isso exige disciplina diária, porque pensamentos negativos sempre tentarão voltar. E é nesse ponto que os salmos são mais valiosos. São âncoras que nos trazem de volta ao centro, lembrando quem somos e o que realmente queremos construir. Não importa quantas vezes a dúvida apareça, sempre podemos voltar, repetir as palavras, respirar fundo e renovar nossa fé. Assim, entendemos que prosperidade não é um prêmio que recebemos de fora, mas uma expressão natural de quem se tornou por dentro. A repetição diária dos salmos transforma o medo em coragem, a dúvida em certeza, a pressa em paciência e o desânimo em força silenciosa. E pouco a pouco,
Quase sem perceber, a realidade externa começa a refletir a riqueza que construímos primeiro na mente e no coração. Essa é a verdadeira herança que Napoleon Hill tentou ensinar, que o maior poder está, sempre esteve e sempre estará dentro de nós.